Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Serra Metal Talk About. Eu sou o Thiago Cortes, engenheiro de materiais aqui, responsável pelo Departamento Técnico da Serra Metal, formado pela Universidade Federal do ABC, com especialização em aços. Eu estou aqui com o Brian, que faz parte do meu time. Oi, pessoal, eu me chamo Brian, sou engenheiro de materiais também formado pela Universidade Federal do ABC, com ênfase em metalurgia, e faço parte aqui do Departamento Técnico de Engenharia. É um prazer receber vocês nessa primeira edição do Serra Metal Talk About. O intuito desse bate-papo é aprender, trocar conhecimentos, experiências sobre assuntos relevantes aqui para a indústria metalmecânica. A Serra Metal está no mercado de aços especiais desde 1985. Somos uma empresa que busca levar a melhor solução de uso e aplicações caso a caso para os nossos clientes. Por isso, a inovação faz parte do nosso DNA. Explicando um pouco mais sobre a dinâmica, hoje temos um tema central, muito interessante, que são os avanços na ferramentaria. E nesse episódio vamos falar sobre inovação em Fine Blank. Hoje teremos uma participação especial, que é o engenheiro Luiz Carlos, da L-Fine. Seja bem-vindo, Luiz. Opa, obrigado, hein? Bom dia para vocês aí, para todos. Eu sou o Luiz, né? Eu tenho o apelido hoje de Luiz Fine, que é devido a muito tempo, né, no Fine Blank, e eu sou engenheiro mecânico formado pela FEI, com pós-graduação em engenharia de produção e pós-graduação em engenharia de segurança. E eu estou no mercado de Fine Blank há mais quase 40 anos no mercado de Fine Blank. E hoje o mercado de Fine Blank se desenvolveu muito, está muito devido aos softwares que a gente tem hoje de muito avançado, então a coisa ficou muito simples, mais fácil do que a gente fazia antigamente, que você tinha que depender de um ferramenteiro experiente. Então, hoje o software consegue colocar isso numa condição bem melhor para a gente. Tá? Eu estou aqui à disposição de vocês aí para a gente tirar dúvidas, para falar da inovação, né, desses anos todos do Fine Blank. Beleza, obrigado, hein, Luiz. Vamos lá, começar com a primeira pergunta. Assim, a gente vai pensando nesses 40 anos de experiência que o senhor tem. Hoje em dia, no mercado Fine Blank, qual que é o maior desafio que existe? Hoje, no mercado de Fine Blank, nós temos um desafio muito grande. São pessoas, né, que têm experiência em Fine Blank, né? Hoje tem muito pouca gente com experiência em Fine Blank. Você tem o Autoform, por exemplo, que não chegou no Fine Blank ainda, mas ele está no convencional. E ele te dá uma assertividade aí em torno de uns 80, 90%, mas tem que ter um ferramenteiro experiente para fazer a operação final, para fazer essa parte final, né, que você vai ter onde está estourando a peça, onde está dando uma deformação assim, plástica, né, e você não consegue rever aquilo ali no software. Então, vai depender do ferramenteiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que está pegando muito hoje, né? No convencional, existem bastante pessoas experientes para resolver esse tipo de problema, né? Mas no Fine Blank são poucas as pessoas, porque hoje a gente não tem um software de Fine Blank no Brasil que trabalhe com sólido. Hoje, o Autoform, ou a maioria dos softwares aqui, trabalham com casca. Então, no Fine Blank, como as espessuras são mais espessas, nós não temos um software que traz para a gente uma coisa definida, uma coisa mais assertiva, né? Então, isso aí vai depender muito do pessoal que tem mais idade, que tem mais experiência para isso, né? Então, o problema que eu vejo hoje é
A falta de experiência do pessoal, né? E uma coisa que eu vejo hoje também que está muito pegando no Fine Blank e também nos convencionais é o prazo que o pessoal dá para executar determinadas ferramentas, né? Determinados processos. Isso está pegando muito. Uma outra dificuldade é relacionada com a matéria-prima, né? Que você vai fazer o aço ferramenta, o tratamento térmico que você tem, né, que após esse tratamento térmico, se ele não tiver aí uns 3 revenimentos, ou for uma coisa assim, bem planejada nesse tratamento, nós vamos ter um problema na hora que você for fazer um revestimento, né? Então, esse revestimento vai se não for seguido esse revenimento em 3 revenimentos, uma temperatura aí em torno de 560 graus, 550 graus, nós vamos ter problemas depois na produção. Vários problemas que depois eu vou citar aqui para vocês, esses tipos de problema que a gente pode ter. Legal, viu, Luiz? Tá? Em relação aos desafios aí, na engenharia mecânica, que tecnologias atuais vocês utilizam para auxiliar nesse sentido, né? Olha, eu procuro seguir a Fine, né? Como eu tenho muito contato com o pessoal, né? Já tive na Fine, então eu procuro seguir as normas que a Fine usa. Eu tenho muita vivência com o pessoal lá da Suíça, né? De Linz, lá onde fica a fábrica da Fine lá. E então eu procuro seguir o que eles. Eu tenho o livro da Fine também, e eu procuro sempre ficar atualizado com esse pessoal para poder ver como eles estão agindo hoje, né? O que eles estão fazendo de melhorias, tanto na parte de lubrificação do ferramental, na parte de revestimento, né? Hoje existe já um outro revestimento que eles estão usando, para a gente é novo, mas para eles já faz algum tempo. E o maior problema mesmo que eu vejo são a parte relacionada com o tratamento térmico. Isso aí é das peças, sabe? É um problema muito sério. E você, na produção, ter muita manutenção. Hoje tem muita gente que até evita o fine blank devido a esse tipo de problema, porque o pessoal acha que dá muita manutenção, o gasto é muito, né, tem muito gasto, é, o ferramental é caro, e realmente o ferramental é caro, porque hoje você tem que trabalhar com aço de primeira categoria, né? É, porque senão você vai ter problema depois da produção. E é o que normalmente acontece hoje, que o pessoal, em vez de trabalhar com aço de extrema qualidade, com um tratamento assim, com 3 revenimentos, seguindo a norma que a Feinton usa. Então, o que vai acontecer? Você vai ter, durante a produção, você vai ter, por exemplo, um pino que está excessivamente duro, vai dar problema para quebrar, você vai ter um pino que está mole, né? Como a chapa, você trabalha com chapa grossa, você pode ter um problema dele dar uma engordada, dá problema também de modificação dimensional, né, na peça. Então, tudo isso aí vai trazendo para o pessoal assim, um medo, né, do pessoal investir em fine blank. Só que quando você vê lá na Europa, o pessoal que trabalha com fine blank, você vê o tipo de peça que eles estão estampando hoje, que evita completamente a usinagem posterior. Você tem peças muito delicadas e com precisão, né, que você consegue tirar no fine blank. Hoje você consegue tirar no fine blank, por exemplo, um furo, se você tiver com punção de furo, com material especial bom, tratamento bom, o revestimento bom, você consegue tirar furo até com 2 centésimos de tolerância, 1 centésimo, entende? Então, isso aí, tudo vai depender da tecnologia que você vai aplicar hoje, né? Que muita gente pensa que o Fine Blank, o pessoal pega qualquer material aí, um VD2, por exemplo, coloca uma dureza aí no VD2 de 60, 62, e o pessoal acha que o VD2 vai aguentar esse tipo de coisa, né? Ele pode aguentar, mas é muito pouco. Então, aí começa a gerar aquele problema de manutenção. Então, eu acho que tem muita coisa envolvida nisso aí, né? Relacionada com a matéria-prima, com o tratamento, até com a estampagem, com a regulagem de máquina, né? Então, isso aí tudo
a gente precisa levar de acordo com as normas, né, que existem. Por exemplo, você tem uma parede, às vezes que por exemplo, para fazer um furo, a dimensão do furo, ele tem que ter 60% no mínimo da espessura do material. Né? Você tem uma chapa de 10, você vai fazer um furo até 6 milímetros. Se você tentar fazer um furo um pouco menor, você já vai ter, você já vai ter problema, né? Você tem uma chapa de 10, você vai fazer um furo de 5, aí você já começa um pouco de problema. Isso aí vai agravando, vai ter muita gente que ainda hoje tenta esquecer a norma, né, de Fine Blank e tenta fazer esse tipo de coisa. Então, e aí você vai ter o quê? Você vai ter um problema de manutenção constante, né? E aí o pessoal fica com um pouco de medo. Entendi, bacana. Você falou bastante de tratamento térmico, dessas normas, dos aços que são utilizados. Atualmente, por exemplo, quando você faz um tratamento térmico, você busca uma microestrutura específica para o aço, certo? E aí você Isso. tem isso no Fine Blank. Essa questão, tanto assim, com a microestrutura do material, o tipo de material, e até mesmo o design e o revestimento que você aplica no material. Então, atualmente, pensando nessas três posições, um material com o seu tratamento térmico e sua microestrutura, o design da peça e a Isso. qualidade de revestimento. O que a gente tem mais novo nesses três sentidos? Você vê que são muito bons para o Fine Blank. Hoje tem um revestimento chamado de Feinal. É um revestimento na Europa, por exemplo, na Fine, né? Eles estão usando, hoje, eles já tinham aqueles revestimentos que vinham fazendo normalmente, tal, e hoje eles desenvolveram esse Feinal. Então, eles estão fazendo o Feinal. O Feinal, ele, ele, ele te deixa um acabamento, ele te deixa um revestimento, né? Mas a peça tem que estar muito bem acabada, é tudo retificadinho e tal, polidinho, o canto, né? Você não tem canto vivo, você tem uma quebradinha de canto, e vem esse revestimento. Eu tenho uma série de fotos aqui, de imagens que eu posso passar para a gente ver a diferença que existe entre o trabalho de cada um dos revestimentos. Você tem lá para 30 mil golpes, 20 mil golpes, e você vai vendo o desgaste de cada um, né? De cada tipo de revestimento. E quando você chega no final, você vai ver que ele é o que está sendo melhor hoje. É o que está mais, que dá um número maior de produtividade, né, e menos manutenção. Agora, o material também é muito importante, tá? Quando a gente fala aí que o uso do VD2 não é legal para o Fine Blank, não é isso. Você pode usar o VD2, não tem problema, mas desde que ele fique temperado na condição certa e tal, né? Têmpera com os revenimentos normais, né? E hoje, quando você vai mandar uma peça para o tratamento térmico, você tem que escrever ali no que você vai mandar, na requisição que você vai mandar, você tem que escrever para eles ali, olha, esse material aí precisa de 3 revenimentos e tal, tal. Seguir essa norma aí, né? Seguindo essa norma, a gente vai ter uma função, vai ter uma vida melhor, né? Mas existem hoje outros materiais aí, né? Que materiais sintetizados e tal, que o pessoal está usando, né? Hoje o pessoal usa muito o S290, material sintetizado, com dureza de 62, 63. Mas uma diferença muito grande é que, por exemplo, esse material da Faito, ele é temperado internamente na Faito. Tá? O pessoal, todo o material da ferramenta da Faito é temperado a vácuo dentro da Faito. E é seguido todas as normas, né? Então, por exemplo, você pega um punção desse aí, você faz um corte na erosão a fio. Quando você faz o corte na erosão a fio, ele cria uma certa tensão, ele está tensionado. Então, precisa colocar isso aí num alívio de tensões, né? E a Faito faz isso sagradamente, sabe? Então, aí você já vai começando a ver uma diferença que existe hoje. E aí, nesse corte a fio, você tem o provado a camada branca, que depois eu também vou passar para vocês bem definido aí, que vai gerando um problema isso, né? Hoje,
tudo que você faz é muito rápido, os caras querem muito depressa, né? Você vai fazer uma ferramenta hoje de Fine que demoraria aí 120 dias, você precisa entregar em 90 dias, sabe? E aí você tem não é feito um acompanhamento normal, né? Para a produção disso aí, para a produção da ferramenta. Então, você atropela algumas fases, né? E essas fases vai aparecer lá na produção depois. Nesse sentido, a gente tem, assim, problema do tratamento térmico e do material. Você já usou o Tulox, por exemplo? Que é um aço que você já tem uma norma ali, uma normatização do tratamento térmico? Porque ali é um material que sempre vai estar no mesmo tratamento térmico. Isso. Não, eu uso, eu nunca usei o Tolox para, por exemplo, para corte no Fine Blank, né? Para corte não usei. É, mas eu uso muito o Tolox, por exemplo, para a placa de pressão, né? Que é a guia, né? Eu uso para guia, eu uso para porta-punção mesmo, uma dobra, por exemplo, no Fine, eu tenho ferramentas progressivas que você faz um semi-corte, depois você tem que fazer uma dobra para depois você cortar o perfil, né? Então, aí, nesse ponto aí eu tenho usado o Tolox, porque aí eu faço ele naquela condição, né? Depois que a ferramenta está bem definida, que ele está já ajustadinho, polidinho, aí eu faço um revestimento nele e olha, não tenho tido problema não. Mas apesar de chapa grossa, né, chapa de 8 milímetros, 10 milímetros, as dobras não são tão, assim, não é como se fosse uma dobra onde tem muito esforço, né? Ela é uma dobra mais suave, né? Então, mas tem um problema da batida no final, né? De você fechar pacote. E nesse fechamento do pacote, o Tolox aguenta essa dobrinha perfeito. O raio, né? Ele consegue porque quando você vai fazer também uma dobra, você deixa ali onde você tem o raio de dobra, você deixa um relevinho ali de um décimo, então para ele dar uma recalcadinha. E o Tolox faz muito bem nesse sentido aí. Legal, Luiz. Pensando um pouco, né, na parte que você falou ali de eletroerosão e retífica até da ferramenta de Fireblank, quais seriam os problemas aí, como que eles são solucionados atualmente no dia a dia da indústria? Olha, na retífica, você trabalha com um rebolo de borosão, chamado borosão. E esse rebolo, como o material é muito duro, você precisa ter um rebolo quando você vai retificar numa face plana aí de, sei lá, 200 milímetros de face plana, se você trabalhar com rebolo de pedra, né, ele vai chegar no final disso aí, ele vai dar uma diferença de medida. O rebolo de borosão, você mantém essa medida aí. Só que o rebolo de borosão, ele é muito crítico para você, a camada que você vai tirar e o avanço que você vai dar no rebolo. Isso aí influencia muito. Se você forçar muito, ele vai queimar a superfície. Ele queimando a superfície ali, quando você coloca para estampar, você tem um problema ali de um. É, principalmente na região do corte, ele fica quebradiço. Ele começa a aparecer umas lasquinhas, começa a dar esse tipo de problema. Esse problema é muito peculiar da retífica, né, do borosão, porque tem que ser muito bem regulado. Ele tem o avanço certo, ele tem, por exemplo, a característica do rebolo também tem que ser muito bom. Você tem rebolo diamantado hoje também que usa para isso aí. Então, isso aí precisa estar muito bem feitinho ali, sabe? Principalmente, por exemplo, quando você retificou uma face, você vai mandar isso aí, quando você vai afiar uma ferramenta de Fine Blank, você retificou a face ali, deixou a face boa, a face está legal, mas ele vai ter que ir para um centro de usinagem, para você fazer o chamado tira-ruga, né? Que você vai usinar um material com uma dureza de 60, 62, uma ferramenta aí também de metal duro, própria, né? E você vai ter que fazer aquele frisinho, que é chamado de tira-rua, que fica em volta todo do perfil da peça. Isso aí também é prejudicial se não for muito bem feito. Então, você tem a retífica, que tem que ser muito bem feita, você tem que ter essa parte da usinagem também muito bem feita, e o corte da erosão a fio, que
ele gera uma camada branca, e essa camada branca ela precisa ser eliminada, e é eliminada através de um alívio de tensões. E é obrigado você fazer isso aí. Se você não fizer, você vai ter problema. Ou você vai ter um problema na retífica, na hora que você está retificando, ou você vai ter um problema na usinagem também, que o material está temperado e está numa dureza muito alta. Ah, Mas bacana. vai, Ficou claro. Deu para entender, mas é muita coisa, né? Fine Blank é um mundo que, assim, muitos detalhes, né? Que a gente você tem tem. que se preocupar. A gente está chegando aqui no final, Luiz. Vou fazer o encerramento. Você quer dar mais alguma palavrinha, falar alguma coisa? Ô, Tiago, eu agradeço aí vocês terem me convidado e tal. Eu sei que isso aqui é uma coisa muito rápida, mas eu tenho uma série, por exemplo, quando eu falei para você do tratamento, né, dos problemas que advêm do tratamento, do revestimento, eu tenho coisas muito boas aqui que eu poderia passar para você, para vocês terem uma ideia, né, principalmente o pessoal mais novo. Você já com o material, você já está bem, você já conhece bem, você já sabe os problemas também, né? Mas o pessoal mais novo não conhece muito, né? Então, eu tenho muita coisa que eu poderia passar para vocês, sabe, assim, nesse nível, né? Que, por exemplo, o design da ferramenta, quando você tem um canto vivo que você precisa evitar, então, são coisas que parece que não tem problema, mas vai gerar depois um problema no final lá, né? Você tem um pulsão redondo, que você tem um diâmetro menor na ponta, um diâmetro maior na base dele ali, precisa ter um raio de concordância muito bem feito. Esse raio de concordância, quando você usina aquela pontinha dele lá, não pode ter uma diferença ali na hora que você vem fazendo a face dele para sair o raio, né? E esse programa precisa ser muito bem feitinho, sabe? Precisa ser bem legal. Por exemplo, no caso de você na erosão a fio, você tem um corte, 3 repasses, né? O ideal seria o quarto repasse, onde você vai tirar todas aquelas arestinhas, sabe? Você vai deixar ele quase, não vai ficar brilhando, né? Mas vai ficar com um acabamento muito bom, que qualquer polidinha que você der ali já melhora bem. Então, eu acho que eu posso oferecer um monte de coisas para vocês aí relacionado a Fire Blank. Eu posso mandar um link para vocês aí do que eu tenho aqui, e está relacionado com várias coisas, sabe? É, o design do punção, o problema do tratamento térmico, o revenimento, o problema desse revestimento, o tipo de ferramenta hoje de Fine Blank, que está um conceito muito grande hoje, que é out-off strip, que você vai fazer. Antigamente você estampava peças de travela e colocava numa operação de tamboreamento, né? Você matar as rebarbas. Hoje esse out-off strip, você tem um transfer no Fine Blank. Então, você estampa o blank, você cunha a rebarba dele, você faz a primeira dobra, depois você faz a segunda dobra e tira a peça pronta. Então, isso aí é um avanço muito grande no Fine Blank. Isso aí é uma coisa também que é interessante eu passar um item desse para vocês. Inclusive, eu tenho a tira, como ela fica, né? Puxando o banco para primeiro para a segunda operação, para a terceira, para a quarta, e também como é o ferramental, né? O sincronismo desse ferramental é muito grande. E você estampa a peça, você tira ela daqui, põe para cá, sai tudo fora, estampa aquilo ali, sai fora. Então você vai eliminar esse tamboreamento. Hoje no Fine Blank você tira a peça pronta para o cliente. Você não precisa mais passar ela por um tamboreamento, por alguma coisa desse tipo, né? Então, eu tenho coisas que é interessante para vocês, assim, a nível de Fine Blank, né? E nas dobras, eu tenho ferramenta também de Fine Blank que tem dobra e onde a gente usa o Tolox, né? Uma dobrinha simples onde a gente usa o Tolox. Posso até passar, por exemplo, um pedacinho exatamente da dobra para vocês saberem onde é que a gente usa esse Tolox aí no Fine Blank. Não, seria muito interessante isso. Não, eu vou separar aqui. Aí a gente pode Isso. fazer isso num segundo encontro, Luiz. Aí a gente faz uma Então, segunda gravação. E aí, para quem está assistindo, aí eu deixo o seu contato também. Aí o pessoal entra em contato com você, tiver mais dúvidas também. Acho que é bem então, interessante.
Então, isso aí eu acho que é interessante para vocês, viu, Tiago? É muito interessante mesmo, porque aí são com exemplos, sabe? Com exemplo, você vai ver a coisa, Sim, é né? visual, né? Visual é sempre melhor, Visual. né? Outra coisa também, a região do material, por exemplo, você tem um material de fine blank, que você vai estampar em fine blank, ele precisa ser esferoidizado, sabe? É o que a gente chama aqui no Brasil de tratamento de panela. Só que o pessoal aqui hoje, eles não. O material fica mais caro, em torno de 8 a 10% mais caro. E o pessoal não faz esse tratamento de panela, sabe? Que é a esferoidização. Eu tenho uma especificação certinha da esferoidização em cada etapa, sabe? Que daria para você ver como está a estrutura, né, do material e depois como ela vai ficando, né? E na estampagem também o que acontece quando você tem, por exemplo, um punção que está sem corte, que ele está já com a ponta arredondada, o que vai acontecendo, né? Aquelas trincas, você tem aí aquele, onde ele, por exemplo, aquela parte abrasiva que ele acaba comendo o material. Então, eu tenho uma série de coisas que, para esse segundo encontro aí, seria interessante para você. Eu posso passar para você e você mesmo vai selecionar o que é interessante para vocês colocarem. E é legal isso aí, viu? E essa ferramenta de Out of Strip aí também é legal para vocês verem aí como é que é. E ali de cima dá para você ver que você tem, por exemplo, a matriz, e você tem as etapas, né? E dá para você ver o revestimento que cada setor tem, entendeu? Então é uma coisa bem legal para vocês. Sim, sim, é bem bacana. Vai Mas ajudar para nesse, caramba. a gente vai ter que fazer essa segunda conversa, sim. A gente vai vendo, sim. É, Só que Não, agora vamos a gente fazer. vai ter que encerrar, Luiz. E aí já deu o Manda nosso aí. tempo. E aí a gente começa. Eu pego esse material com você também, que eu tô bem curioso para ver como é que é. Eu queria fechar aqui, fechar esse agradecendo, né, ao senhor pela participação. Para a gente, vixe, você mandou muita informação interessante para a gente não fazia ideia de como que é. E muito obrigado pela participação e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Obrigado, Tiago. Obrigado a Tchau, todos tchau, vocês Luiz. aí, tá? Obrigado a todos vocês aí. Olha, Obrigado. eu tô aqui à disposição. Você me dá um alô só um tempinho antes aí, mas vamos ver essas outras coisas que eu te falei aí, que é interessante para vocês aí. O Brian vai aprender bem isso aí. Tá certo, Luiz. Já aprendi bastante. Só de ouvir você falar, a gente já aprende muito, né? Não, você vai ver como tem muitas outras coisas que vai ficar bom para você, Tá, tá ok. bom? Então, Obrigado, viu, eu Luiz? tô à disposição. Precisando aí, é só me dar um alô, tá bom? Obrigado. Ok.